do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 6 desse segundo trimestre da CPAD, aqui na classe dos adultos, em 2022. Vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: expressando-se com palavras honestas, a partir da perspectiva do reino de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Gente, tem tanta coisa boa aqui no canal e você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo, onde você pode navegar em nossas classes e aprender um pouco mais da palavra de Deus com a gente também. É claro, você que é professor da classe dos adultos, se quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, nós temos um recurso sensacional para poder te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita você vai encontrar o esboço da aula que eu preparo, da minha aula, os slides que eu tenho, que podem te ajudar a dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Além do que, quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns recursos, como por exemplo, nosso workshop de pregação, que vale muito a pena você ter isso em mão, ter acesso a esse material. Também você pode ter acesso ao nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é muito especial também, além do nosso discipulado e evangelismo, um curso novo que colocamos lá disponível para você aprender um pouco mais em Jesus. O link com a descrição desse material está aqui na descrição desse vídeo, também no comentário abaixo. Vale muito a pena você analisar a nossa proposta, que é trimestral. Que Deus te abençoe. Então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos adultos, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: expressando-se com palavras honestas. É importante a gente observar exatamente a visão da lição sobre esse assunto. Vamos observar isso a partir da ótica do reino de Deus. Para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o textuário. Você precisa ler o textuário com os teus alunos, que está em Mateus capítulo 5, versículo 37. Apresenta também em sala de aula a verdade prática. É importante você fazer essa leitura na EBD da tua igreja. E a leitura bíblica em classe se localiza, então, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos agora 33 ao 37. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja em nome do Senhor Jesus. A Bíblia constantemente deixa claro que os discípulos de Jesus precisam ter sabedoria ao utilizar as suas palavras, porque as palavras dão testemunho então desse evangelho, compartilham então o evangelho do reino. E as palavras do discípulo de Jesus, daquele que se torna discípulo de Jesus como você, precisam também ser palavras honestas. E a ótica da lição de hoje procura apresentar exatamente a partir da leitura de Mateus capítulo 5, versículos 33 ao 37, sobre essa conciliação de palavras honestas e também entre o período de Jesus em que os juramentos eram utilizados para disfarçar então uma falsa doutrina, disfarçar também uma mentira. E a partir desse momento nós precisamos compreender o contexto bíblico também. A aula de hoje procura te ajudar muito a entender essa narrativa bíblica para que você, como professor da Escola Bíblica Dominical, seja um instrumento em nome do Senhor Jesus na tua igreja para a glória de Deus. É importante também demonstrarmos que nos dias de Jesus, os juramentos eram utilizados pelos religiosos para poder disfarçar uma falsa doutrina, disfarçar um falso ensinamento, para você entender, disfarçar também uma mentira. Os juramentos eles eram utilizados para poder atrapalhar a compreensão do povo,
Cristo então abre o leque. Cristo então apresenta a verdade através do Evangelho. Apesar do que o ensinamento de Jesus não é pautado na mentira, mas sim em toda a verdade, e a verdade provém de Deus. E ele passa agora a ensinar os seus discípulos, que nesse caso nós fazemos parte desse discipulado, você também é discípulo, a propagar então a verdade. E aqui nós aprendemos que como canais do reino de Deus, como servos e servas de Cristo, somos chamados então para compartilhar essa verdade. E a partir dessa ótica, entendemos que Jesus, então, passa a ensinar os seus discípulos a não se pautarem em falsos juramentos para poder mascarar algo, mas falar a verdade do reino de Deus abertamente. E essa visão é importante e precisa ser compartilhada também por você. É muito importante termos em mente que as nossas palavras, como discípulos de Jesus, têm poder, um poder espiritual. E é importante termos em mente a necessidade de compreendermos o poder de cada palavra que proferimos. Nós podemos abençoar pessoas, abençoar vidas para a glória de Deus. Porém, existem pessoas que utilizam as suas palavras para poder lançar maldições. A Bíblia compara essas pessoas que fazem isso como pessoas ímpias, que não agradam a Deus. Mas aquele que é verdadeiro discípulo, ele fala a verdade através dos seus lábios. Luciano Subirá, ele traz uma perspectiva bem interessante em um artigo que ele publica a respeito do poder das palavras, e eu achei alguns aspectos importantes para poder compartilhar também com você em sala de aula. Primeiro, que as palavras que saem da boca do justo, que é comparado aqui ao discípulo de Jesus, são palavras de sabedoria. E as palavras que saem da boca do ímpio, daquele que não é governado pela presença de Deus, são palavras distorcidas, depravadas. É importante também apresentarmos o que a própria palavra de Deus diz. Se você ler, por exemplo, inicialmente falando na tua aula, Provérbios capítulo 10, versículo 11, você vai ter um fundamento bem interessante para iniciar essa ministração, destacando que da boca do justo provém então um manancial de vida, mas da boca do perverso vem então a violência. Destacando aqui a diferença da palavra que sai da boca de um discípulo de Jesus e da palavra que sai da boca daquele que não é discípulo de Jesus aqui. Olha só como essa perspectiva é interessante. Da boca daquele que é discípulo jorra vida, mas daquele que não é, jorra então violência. Então nós já aprendemos que além da violência física, existe também a violência verbal que está presente hoje em nosso dia a dia. Existem pessoas que são agredidas verbalmente em casa. E aqui, a partir dessa perspectiva, nós vamos aprender a importância de sermos bênçãos de Deus, sermos verdadeiros mananciais de bênçãos. Existem também outras passagens bíblicas que nos dão sabedoria a respeito desse tema que vamos trabalhar hoje, sobre palavras honestas. Você pode ler, por exemplo, Provérbios capítulo 12, versículo 18, que destaca assim: existem aqueles cujas palavras são como espadas afiadas para ferir, mas existem aqueles que da sua língua saem mensagens de cura, que libertam as pessoas, que trazem restauração. Eu espero que Deus levante você com uma palavra de cura para alguém, para restaurar vidas caminhando com o Senhor, com palavras honestas, apresentando então o Evangelho. É importante observarmos muito bem o que a Bíblia diz. Se você observar outra passagem bíblica, agora em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, você vai encontrar o seguinte argumento, que diz que a morte e vida estão no poder da língua, mas aquele que o utiliza bem, come então o fruto. Oh, que coisa linda que vemos aqui. Eu espero que você em Cristo Jesus aprenda a partir dessa perspectiva que Jesus traz, para que os discípulos não se pautassem em mentiras, com o objetivo de utilizar os juramentos para mascarar essas mentiras, para poderem então propagar as suas mensagens. Cristo, ele traz um ensinamento totalmente diferente ensinado pelos religiosos do seu tempo. Ele destaca que o verdadeiro discípulo deve, então, falar a verdade do reino de Deus. E essa verdade liberta, essa verdade traz cura, essa verdade purifica o coração das pessoas. E esse evangelho traz, então, cura para a vida daqueles que precisam da bênção de Deus. E a própria Bíblia destaca para a gente
Em Provérbios, capítulo 15, versículos 2 e 4. Você pode ler esses dois versículos, eu vou destacar apenas uma frase. Que a língua do justo é comparada como árvore serena, que traz então um espírito de vida. Eu espero que essa palavra edifique você. E se eu estou te ajudando até aqui, por favor, deixa teu comentário aí. Vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto. Não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra. Jesus ensina que o caráter do discípulo é diferente. Porque o caráter do discípulo, ele é implantado a partir da regeneração por divina obra do Espírito Santo. Essa regeneração acontece no novo nascimento. Você pode ler João capítulo 3, versículos 4, 5 e 6. Você pode apresentar também 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17, Tito capítulo 3, versículo 5, que vão te dar base para isso. Você vai perceber que por meio do novo nascimento, um verdadeiro discípulo de Jesus, ele passa a ser morada do Espírito Santo. E esse Espírito Santo conduz então aquele que é discípulo na verdade e não nos juramentos, não na mentira, como era comum nos dias de Jesus. Vamos analisar isso aqui. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: a lei do juramento. Vamos compreender como era utilizada a lei do juramento nos dias bíblicos. Pastor Osiel Gomes, o comentarista da lição, ele traz a seguinte perspectiva: que a lei de Moisés, ela não condenava os juramentos. Muito pelo contrário, a lei dava a base para os juramentos. Isso tem preceitos, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 7. Levítico também, capítulo 19, versículo 2. Mas a lei, ela proibia os falsos juramentos. Os falsos juramentos, sim, eram proibidos. Isso está presente lá em Juízes, agora, capítulo 23, versículo 7. Então, você vai perceber que na própria Constituição de Israel, há essa diferença entre a lei verdadeira, que era proferida a partir de juramentos, e essa falsa lei sendo propagada, então, por falsos juramentos. E aqui há uma proibição para falsos juramentos. Outro detalhe bíblico que você e eu precisamos também guardar, a partir da ótica do pastor Hernandes Dias Lopes, comentando também sobre esse versículo bíblico, que nos dias de Jesus, os fariseus, os religiosos dos tempos de Jesus, utilizavam então os juramentos para poder esconder, mascarar uma mentira, apresentar uma falsa doutrina, ou então utilizar um argumento para benefício pessoal, para não se pautar na verdade. Então, eles utilizavam juramentos se baseando na terra, se baseando no templo, se baseando então nos céus, para não ter um fundamento de verdade aqui. E esse era o processo que Jesus estava combatendo. Eles estavam mascarando algo para poder trazer em benefício pessoal aqueles que eles queriam. Jesus, então, a partir do discipulado, passa a combater esse tipo de estratégia. Se você olhar muito bem, a partir da ótica do Novo Testamento, o próprio Jesus também utilizou juramentos. Então, não para pensar que o juramento ele é proibido. Pela lei, o juramento fundamentado na verdade era permitido. O que Jesus está combatendo são os falsos juramentos. Se você observar Mateus capítulo 26, versículos 63 e 64, Jesus está diante de Caifás, e diante de Caifás, Jesus está sobre um juramento. Então, ele também toma a base do juramento. O que Jesus está combatendo são os falsos juramentos aqui, e eu espero que isso esteja claro para você. E a partir dessa perspectiva, nós podemos entender então que o evangelho ele é fundamentado na verdade, e não em falsos juramentos, mas sim com pauta na verdade, porque toda a verdade ela provém de Deus. O evangelho é a melhor mensagem que nós temos e a mais importante também, e ela precisa ser compartilhada. E a partir dessa perspectiva, nós entendemos o que Jesus está ensinando para os seus discípulos, para a gente também, nós somos discípulos. O convite de Jesus para o discipulado é um convite para a salvação.
John Stott, no seu texto Discipulado Radical, ele destaca que essa mensagem do reino de Deus é, na realidade, uma chamada de Deus para o inconformismo. O que Jesus está ensinando com essa passagem bíblica? Que os discípulos não poderiam se conformar com o mundo em sua volta. As pessoas do seu tempo, os religiosos da sua época, estavam conformados com os falsos juramentos. E Jesus está convocando os discípulos para o discipulado, e esse discipulado, ele age com o inconformismo, como diz John Stott. Nós somos chamados não para nos conformar com esse mundo, mas para transformar esse mundo pelo poder do discipulado em Jesus, pelo poder da nova vida que nós temos com Jesus. Todo aquele que foi chamado agora para Cristo, ele precisa ser fundamentado na verdade. Como a pessoa é fundamentada então na verdade para você tomar como nota? Primeiro, ele precisa estar continuamente envolvido com a palavra de Deus. Para ter fundamentação na verdade, você precisa estar envolvido com a palavra de Deus. Isso está presente em João capítulo 8, versículo 31. Segundo, para você ser uma pessoa envolvida com a verdade, você precisa então ter uma comunhão frutífera com Jesus. Tem que dar fruto, tem que ser discípulo, tem que gerar discípulo. Isso está presente em João capítulo 15, versículo 8 também. Terceiro, já para a gente fechar esse subtópico, você precisa entender que aquele que é discípulo, ele não se pauta em juramentos, em mentiras dessa terra, mas ele toma sobre si a sua cruz. Você precisa levar a sua cruz com base em Lucas capítulo 14, versículo 27, e seguir a Jesus, fundamentado na verdade. Que essa palavra edifique você, que o Espírito Santo então incomode o teu coração para ser diferente desse mundo à nossa volta, desse mundo que se conforma com a mentira. Nós estamos aqui para falar a verdade do reino de Deus. Então fale isso na Escola Bíblica Dominical. Avançando, o segundo subtópico agora trata sobre o seguinte assunto: o propósito da lei do juramento. Pastor Osiel Gomes, ele traz outra abordagem que nas Escrituras nós encontramos então o juramento pautado por Deus, fundamentado em Deus. E também nós encontramos agora o juramento feito pelos homens. Warren Wiersbe, também comentando a respeito dessa passagem bíblica sobre os juramentos em seu comentário bíblico, ele traz uma perspectiva bem interessante, que os religiosos ele utilizavam os juramentos para se esquivar da verdade, para se esquivar então da mensagem do reino de Deus. Eles evitavam, contudo, usar o nome de Deus, mas eles utilizavam exatamente os recursos que Deus fez. O céu, a terra, o templo, uma parte do seu corpo em si, para poder trazer fundamento para o seu juramento, para se esquivar da verdade. Enquanto Jesus, ele ensinava aos seus discípulos que a verdade era fundamentada no caráter da pessoa. Você, como discípulo de Jesus, precisa aprender que a verdade de Cristo, do Evangelho de Deus, tem que ser fundamentada no teu caráter. O teu caráter traz luz para a verdade fundamentada em você. O nosso caráter deve ser tão verdadeiro quanto as nossas palavras. E as nossas palavras devem demonstrar o nosso verdadeiro caráter fundamentados como discípulos de Jesus na verdade. Pois as palavras que nós proferimos dependem sim do nosso caráter, mas os juramentos não. Quer ver um exemplo? Existem pessoas que falam uma coisa, mas não praticam aquilo. Não exercem aquilo no seu caráter. Não tem fundamento, se esquivam da verdade e se pauta então em falsos juramentos para poder compensar então a falta do seu caráter. Observe o que a Bíblia diz. Se nós analisarmos Provérbios capítulo 10, versículo 19, está escrito assim: no muito falar há muita transgressão, mas aquele que modera os lábios, esse é prudente. Esse contém a verdade. Olha que mensagem profunda que nós encontramos aqui. O verdadeiro discípulo, ele é conhecido pelo seu caráter, pela vivência, pela vida que ele dedica a Jesus. Você precisa dedicar a sua vida a Jesus. Eu preciso fazer isso também. Nós concordamos com John Stott quando ele destaca muito bem que ser um discípulo de Jesus é ser semelhante a Cristo. É viver aquilo que nós pregamos, é viver aquilo que nós ensinamos,
é viver aquilo com vontade de sermos semelhantes a Cristo, sermos parecidos com Jesus. Você precisa ser parecido, parecida com Jesus, servindo a Cristo de forma especial. Jesus, ele viveu de modo exemplar, sabia? Ele viveu o seu caráter de modo exemplar ao ponto de que cada palavra que ele disse impactou o mundo. Os seus discípulos aprenderam a viver como Jesus. E nós que somos discípulos de Jesus também precisamos aprender com ele. Algumas questões nós precisamos levantar como Jesus viveu, ensinando através do seu caráter e das suas palavras. Você vai perceber isso, por exemplo, em primeiro lugar. Jesus, ele ensinou seus discípulos a amarem os seus inimigos. Isso está presente em João capítulo 13, versículo 1. E ele amou os seus inimigos. Em segundo lugar, você vai perceber a partir da leitura de Mateus 5, 7, que Jesus ensinou seus discípulos a exercerem a misericórdia. E Jesus exerceu também a misericórdia. Em terceiro lugar, você vai perceber a partir da leitura de Mateus capítulo 12, 49 aos 50, Jesus ensinando sobre a fraternidade, sobre o amor ao próximo. E ele amou o próximo, como amou também você. Se você observar também Mateus capítulo 19, versículo 17, você vai ver Jesus ensinando sobre a obediência. E ele obedeceu o plano do Pai em tudo. Glória a Deus, aleluia. Se você observar na Bíblia, em Mateus capítulo 6, versículos 3 e 4, você vai perceber que Jesus ensinou sobre a humildade e ele foi humilde servo de Deus até o madeiro. Se você observar na Bíblia, Mateus capítulo 18, versículo 22, você vai ver Jesus ensinando sobre o perdão e ele nos ofereceu perdão. Esse Jesus que nós servimos, ele ensina que o verdadeiro discípulo precisa ter caráter e palavras honestas. Se nós percebermos muito bem, os próprios discípulos de Jesus são chamados para exercerem algumas lições maravilhosas. Você é chamado para isso também. Eu sou chamado para isso também. E que lições são essas? De sermos parecidos com Jesus. De que maneira nós devemos ser como Cristo no serviço, servindo a nossa igreja local? João capítulo 13, versículos 14 e 15. Se você observar na Bíblia, Efésios capítulo 5, versículo 2, nós devemos ser parecidos como Cristo no amor, amando o nosso próximo também. Se você observar na Bíblia, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21, nós devemos ser como Cristo na nobreza. Eita glória, somos chamados para ser assim também. Se você observar na Bíblia e deixar Deus moldar o teu caráter em honestidade, lendo João capítulo 17, versículos 18, 20 e 21, você vai aprender que nós devemos ser como Cristo exercendo a missão. Nós somos chamados para exercer a missão de Deus. Deus tem uma missão especial para você. Eu creio nessa palavra e você também pode tomar posse disso para a tua vida em Cristo Jesus. Já avançando, que Deus fale com você. Terceiro subtópico, trata agora sobre o seguinte assunto: não jureis nem pelo céu e nem pela terra. Pastor Osiel Gomes, o comentarista da lição, ele destaca que um cristão verdadeiro, um discípulo de Jesus que tem o coração transformado pelo Evangelho, não precisa se pautar em mentiras, não precisa se pautar em juramentos, porque ele é fundamentado na verdade do Evangelho. Você tem base bíblica, você pode ler, por exemplo, Salmos capítulo 15, versículo 2, capítulo 24, versículo 4, Provérbios 8, versículo 7, Malaquias 2, 6, Malaquias também, capítulo 6, versículo 8. É uma passagem que você pode estar lendo e compreendendo a respeito desse assunto. Se nós pararmos para entender a respeito dessa pesquisa e dessa perspectiva sobre os juramentos nos dias de Jesus, nós vamos entender o seguinte argumento também, que a partir da ótica do pastor Hernandes Dias Lopes, ele traça para a gente que os rabinos da época de Jesus utilizavam os juramentos para poder esconder a falta de caráter, a falta de moralidade. Eles tinham necessidade disso, mas quem é discípulo não tem.
Porque o discípulo é fundamentado no Evangelho. E o Evangelho ensina a viver aquilo que nós pregamos, nós ensinamos, nós abordamos. Cristo ensina os seus discípulos a viver em fidelidade. E essa fidelidade revela então a verdade. Você foi chamado para viver a verdade. E o chamado para o Evangelho revela para a gente algumas lições maravilhosas. A primeira delas, que você também pode tomar nota, é que o chamado para o Evangelho revela a simplicidade do Evangelho. Não é pautado em juramentos, mas é na simplicidade. Tem base. Mateus capítulo 10, versículos 9 ao 15. Você também vai perceber, em segundo lugar, que esse chamado para o discipulado também revela para a gente a submissão e a humildade de servir a Jesus. Isso tem base. Mateus capítulo 10, versículo 24. O chamado para o discipulado e para o evangelho servindo a Jesus também nos revela que nós devemos ser verdadeiros servos fiéis de Cristo, até mesmo diante da perseguição, porque somos fundamentados na verdade. Mateus capítulo 10, versículos agora 16 ao 23, que Deus use você. Desse modo, nós entendemos que quando os rabinos se preocupam com a sua falta de moralidade, nós, como servos de Cristo, discípulos de Jesus, temos a nossa fundamentação na verdade. E aquele que é chamado para ser discípulo de Jesus, recebe de Jesus a autoridade. Glória a Deus. Essa autoridade ela é compartilhada na nossa vivência, no nosso dia a dia, em honestidade, no trabalho, na escola, mas essa autoridade também é compartilhada em algumas atividades. Quais são elas? Se você observar Lucas capítulo 4, 36, João capítulo 7, versículos 46, Deus nos dá autoridade em palavras. Então aquilo que você profere como discípulo de Jesus tem autoridade porque é fundamentado na verdade. Segundo, se você observar Mateus capítulo 7 agora, versículos 28 e 29, você vai perceber que Jesus nos dá autoridade para ensinar. E ensinar o quê? A palavra de Deus. Ensinar a respeito das leis de Deus. Ensinar a respeito de qualquer aspecto, porque nós temos autoridade e somos fundamentados na verdade, que é Jesus. Se você observar também Mateus 10:1, Deus nos dá autoridade até mesmo sobre enfermidades e doenças, porque você agora é discípulo de Jesus. Se você observar também Atos capítulo 4, versículo 31, Deus te dá autoridade como discípulo na pregação e na oração. Glória a Deus por isso. Se você observar também Atos capítulo 5, versículo 5, Deus te dá autoridade como discípulo na disciplina. Se você observar na Bíblia, em Atos capítulo 8, versículos 17 ao 23, Deus também te dá autoridade na imposição de mãos. Então você percebe na Bíblia que aquele que é discípulo, ele é pautado na verdade, ele não se fundamenta na mentira, ele não se preocupa com juramentos, porque ele está fundamentado em Cristo. No Evangelho, a palavra de Deus, ela deve ser pregada e eu espero que essa palavra edifique você. Olha, se tu conhece alguém, precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela ser edificado em Jesus. Somos aí, para a glória de Deus, 100 mil alunos seguindo aqui com a gente, aprendendo em nome do Senhor Jesus essa palavra que estamos compartilhando com você com muita alegria. E já avançando, segundo ponto, trata agora sobre o seguinte assunto. Nossas palavras devem ser sim ou não. Pastor Osiel Gomes, ele traz a seguinte abordagem, que a palavra do discípulo ela deve ser fundamentada na sabedoria e na verdade. Nessa mesma ótica, Russell Champlin ele também traz outra verdade importante, que a confiança da verdade, sendo compartilhada por um indivíduo, deve ser fundamentada na sua palavra, na honestidade. Jesus, ele insistia que os seus discípulos agissem em honestidade. Isso quer dizer que o crente em Jesus, você que é crente, eu que sou crente, precisamos ser honestos. Não só em palavras, mas em ações também. O discípulo que é convicto da salvação, que está seguindo a Jesus, que serve ao Senhor de todo o seu coração, ele age na responsabilidade de falar a verdade. Ele não age com mentira. Ele não utiliza a mentira no seu coração e nem em seus lábios. Se o discípulo está fundamentado na verdade, ele não requer se pautar então em juramentos.
ele não requer se pautar na mentira, ele não requer utilizar qualquer outro recurso, porque ele está sendo fundamentado na verdade e a verdade provém de Deus. A desonestidade, ela já provém então da nossa natureza caída, da nossa velha natureza, da nossa vida de pecado afetada pela queda. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós damos espaço agora para a nova natureza. E a nova natureza em Jesus, sua glória, tem espaço então para a verdade. O falar do cristão deve ser verdadeiro, em honestidade, dando testemunho daquilo que ensina, daquilo que fala, daquilo que compartilha também na internet, daquilo que acessa, das suas conversas, até mesmo dos seus negócios, devem agir em honestidade, em sinceridade, em verdade. Isso também faz parte do viver cristão, do discipulado em Jesus. Precisamos entender que hoje em dia nós temos uma ferramenta essencial para compartilhar a verdade de Deus, através dos meios de comunicação, através da internet. O Gutierrez Cerqueira ele traz uma perspectiva bem interessante no seu texto, destacando que nós estamos vivendo em um tempo muito especial, onde nós temos uma ferramenta poderosa para compartilhar a verdade de Deus. Nós estamos vivendo em um tempo que nós podemos influenciar a nossa geração a compartilhar a verdade do Evangelho, não postar exatamente coisas inapropriadas que envergonham a Cristo nas redes sociais, mas anunciar o Evangelho, utilizar essas plataformas digitais para a glória de Deus e utilizar isso para fundamentar a verdade de Deus em Cristo Jesus. Portanto, nós precisamos utilizar esses recursos que estão vindo às nossas mãos para testemunhar o Evangelho de Deus. Existem pessoas que estão utilizando para compartilhar o falso Evangelho, a falsa palavra. Mas o verdadeiro Evangelho precisa ser compartilhado, ser apresentado, ser anunciado, apresentando então o plano da salvação. O que o Evangelho traz? A salvação em Cristo, a verdade de Deus. E essa verdade de Deus não necessita de nenhuma mentira, não necessita de nenhum recurso de juramento religioso. Essa verdade de Deus traz um impacto aos corações. Que essa palavra edifique também você. Já avançando, o segundo subtópico trata agora sobre o seguinte assunto: o sim e o não na vida de Paulo. A partir da leitura de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 12 até o versículo 24, o pastor Osiel Gomes, ele traz para a gente a perspectiva das dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentou na sua caminhada cristã junto à igreja de Corinto. Pois Paulo, ele constantemente era perseguido. Alguns opositores do seu ministério se levantavam para apresentar algumas calúnias, mentiras contra o servo de Deus. Porém, Paulo se fundamenta na verdade e demonstra que a sua vida foi transformada pelo poder de Deus. E tudo aquilo que ele pregava era fundamentado na verdade de Deus. Diante dessa perspectiva que temos aqui na lição, eu quero destacar para você à luz agora de 1 Coríntios, capítulo 2, que dá fundamentação para o evangelho de Paulo. Qual é o evangelho que Paulo propaga? Ele é um evangelho compartilhado com a igreja de Corinto. E esse evangelho, como estou dizendo para você, ele é fundamentado na verdade. E ele apresenta algumas perspectivas fundamentais. Que perspectivas são essas? A primeira delas está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 5. O cerne do evangelho que Paulo prega é a morte de Cristo. Então está fundamentado numa verdade. Está fundamentado no centro do evangelho, que é a morte do Senhor e Salvador Jesus e a sua ressurreição. Em segundo lugar, você vai perceber isso em 1 Coríntios capítulo 2, agora versículos 6 ao 9, que o evangelho de Paulo estava fundamentado no plano de Deus. Então esse plano de Deus é a salvação. Então tem um fundamento, é verdade. Em terceiro lugar, lendo agora 1 Coríntios
capítulo 2, versículos 10 ao 16, você vai perceber que o evangelho que Paulo pregava, esse é um evangelho fundamentado no Espírito Santo mediante a palavra, no poder de Deus. Então, toda manifestação de glória, de poder que os irmãos da igreja de Corinto sentiram, foi por causa da verdade de Deus, foi por causa da palavra de Deus. E aqui eu aprendo a lição tão fundamental, que o evangelho não está fundamentado em mim, não estava fundamentado em Paulo, não está fundamentado em você, mas ele provém de Deus, e toda a verdade provém de Deus, e esse Deus ele fundamenta a sua palavra. E aí nós percebemos muito bem, a partir dessa perspectiva, que o apóstolo Paulo, ele traz uma pregação verdadeira, mesmo sendo perseguido, caluniado, ele tem fundamento para dizer que o evangelho que ele compartilha vem da parte de Deus, que a pregação que ele fala é uma pregação doutrinária, ética e coerente, fundamentada no plano de Deus. O poder da pregação de Paulo não está fundamentado no conhecimento secular que Paulo tinha, mas o poder da pregação de Paulo está fundamentado na verdade que provém de Deus. Oh, glória! O poder da pregação que sai através dos teus lábios não está fundamentado no teu conhecimento, mas vem da parte de Deus. A confiança que Paulo tinha na verdade era uma confiança que mudou a sua vida. E essa verdade transforma. E se essa verdade transforma você, você agora passa a dar testemunho de Cristo como Paulo estava dando. Essa verdade, ela age em nós de forma sobrenatural a partir do Evangelho. O que essa verdade modifica em nós? Primeiro, modifica as tuas atitudes. A verdade do Evangelho precisa modificar as tuas atitudes. Segundo, a verdade do evangelho precisa modificar também o teu comportamento. O Paulo foi transformado a partir disso. Terceiro, a verdade do evangelho muda também a tua visão agora sobre o Cristo, sobre Jesus. Em quarto lugar, você também aprende que a verdade do evangelho muda também a tua perspectiva em experiências com as pessoas. A verdade do evangelho agora traz uma perspectiva sobre a tua fé e convicção na verdade que é fundamentada em Deus. A verdade do evangelho também modifica a tua comunhão com o teu próximo e com Deus. A verdade do evangelho também traz esse conhecimento poderoso para você. E a verdade do evangelho é sempre um aprendizado. Que Deus use você. Já avançando agora, terceiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto. O que passar disso é de procedência maligna. Se Deus está falando contigo, deixa teu comentário aí, teu likezinho, me ajuda muito se você fizer isso em Cristo Jesus. Jesus veio para dar a salvação de graça através da sua morte na cruz do Calvário. O Evangelho revela para a gente, então, esse plano da salvação em três atitudes. A primeira delas é que nós precisamos, então, reconhecendo essa verdade, que nós precisamos ouvir. Você precisa ouvir a verdade de Deus compartilhada pela palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17. Segundo, você também precisa crer. João capítulo 3, versículos 16. E em terceiro lugar, você precisa agir confessando os teus pecados e reconhecendo Jesus como seu Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9. Aqui nós entendemos que a verdade do Evangelho, ela provoca um impacto na humanidade, provoca um impacto em você, em mim também. Olhar para o sacrifício de Cristo é entender que esse sacrifício de Cristo não é fundamentado na mentira, em falsos juramentos, mas é fundamentado no plano de Deus, na garantia da nossa salvação, justificação, redenção, completa para a glória de Deus. Pastor Osiel Gomes traz então a seguinte perspectiva, que os verdadeiros discípulos de Jesus têm um encontro com a salvação e eles então mudam de vida, se transformam para a glória de Deus. A sua vida é transformada nesse caráter, em tudo que ele faz. A sua vida passa a ser uma vida de testemunho para a glória de Deus. Nessa perspectiva bíblica que nós estamos estudando, que o que passar disso é de procedência maligna,
Com base em Mateus 5,37, a partir da leitura de Russell Champler, ele destaca que alguns autores, pesquisadores, utilizam a seguinte palavra, que o que passar disso é de procedência do diabo, do inimigo das nossas almas. Ou seja, aqueles que são fundamentados na mentira. Mas aqueles que são fundamentados na verdade, como é o seu caso, são discípulos de Jesus. E eles mudam de forma especial no seu comportamento, nos seus relacionamentos também, de forma honesta para com Deus. Um discípulo de Jesus, ele amadurece na fé. Ele anda com compromisso, ele age para a glória de Deus. Uma das marcas desse amadurecimento, dessa maturidade cristã, é apresentada exatamente no discernimento de reconhecer quando uma mentira está diante de si e quando a tentação também está próximo para que essa pessoa possa pecar. Aquele que amadurece em Cristo, ele age para a glória de Deus, servindo a Jesus em tudo. Uma das marcas daquele que serve a Jesus é o discernimento. Esse discernimento de termos em mente que devemos obedecer a Jesus, que a nossa vida agora pertence a Cristo. E pelo fato da nossa vida pertencer a Cristo, nós mudamos. Aquele que está em Cristo também precisa ter em mente e ter o discernimento que nós podemos estar vulneráveis, suscetíveis a cair. Mas se estivermos vigilantes, firmes no Senhor, buscando então a presença do Espírito Santo, permanecemos então firmes. Nós precisamos sim entender como o Espírito Santo age em nós a partir dessa transformação. O Espírito Santo, ele age em você a partir do momento que você aceita Jesus e não se fundamenta agora na mentira. A sua palavra é uma palavra verdadeira e honesta. Ele age em você de 4 maneiras. A primeira delas é que ele age em você habitando no teu coração quando você aceita Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Se você observar, em 1 Coríntios 2, 10 e 11, você vai perceber também que o Espírito Santo ele sonda o teu coração, conhecendo a verdade de Deus. Ele faz morada aí e ele habita em você. Se você observar também 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, você vai perceber que o Espírito Santo agora te ensina a respeito da salvação, a respeito da honestidade, de servir a Deus com gratidão. E em quarto lugar, se você observar 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 agora, você vai aprender que Jesus, através do Espírito Santo, te ensina a ter maturidade na vida cristã, fundamentando a tua vida de uma forma honesta para a glória de Deus. Que o Espírito de Deus use você. Que essa aula edifique a tua vida. Se está te edificando, deixa teu comentário aí também, tá? Ou envia para alguém. Compartilha também na tua rede social. O terceiro ponto agora trata sobre o seguinte assunto: honestidade nas nossas palavras. O cristão verdadeiro é aquele que ama o Senhor Jesus e guarda no seu coração toda a sua palavra. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, disse Jesus, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Isso está escrito em João capítulo 8, versículo 31. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata agora sobre o seguinte assunto: a palavra honestidade. Pastor Osiel Gomes traz o seguinte comentário, que aquele que é discípulo jamais aprovará a propagação da mentira. Isso também me dá a entender que o discípulo de Jesus, ele não propaga mentira. Vamos dizer assim para você pegar. O discípulo de Jesus não faz uso da fake news. O discípulo de Jesus, ele é pautado na verdade, com coerência, com honestidade. E Deus está querendo levantar uma geração de discípulos de Jesus para impactar esse mundo. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão se fundamentando em mentiras, compartilhando mentiras. Mas eu acredito que Deus está querendo levantar uma geração que traga a verdade, apresente a verdade de Deus à tona, que traga o evangelho para poder compartilhar vidas, e você pode ser esse instrumento em Jesus também. Atualmente, existem pessoas que estão propagando uma falsa compreensão sobre o evangelho,
Um evangelho distorcido, que não é pautado na verdade, que não tem a essência, que é Cristo, não fala da morte e ressurreição do Senhor Jesus, não fala da renúncia e santidade, esse é conhecido na Bíblia, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6, como o outro evangelho. Não é esse evangelho que viemos aqui compartilhar com você na Escola Bíblica Dominical. O verdadeiro evangelho fala de renúncia, mas fala de vida com Deus também. Fala de vida pautada no Cristo. Fala de vida que vive para o Senhor, que tem o foco em Jesus. Jesus é o centro desse evangelho. Para combater então essa distorção, Deus está levantando pastores que ensinam de forma honesta. Deus está levantando professores, você, que ensina a palavra de Deus de forma honesta. O evangelho honesto. O evangelho que ensina a mudar de vida, que ensina a transformação, sim, que ensina exatamente essa mudança de caráter, que é pautado na presença de Deus e no evangelho, que ensinam exatamente a verdade de Deus para poder trazer impacto a esse mundo. Esse evangelho é o que transforma. Esse evangelho é o que traz o crescimento para a igreja. Esse evangelho é que traz o crescimento para a obra de Deus, para a escola bíblica dominical. Se você fala do verdadeiro evangelho, as pessoas vão te ouvir, porque sentem necessidade de conhecer a verdade. O Mark Dever, ele escreve um texto bem interessante, levantando algumas características de crescimento para a igreja, de crescimento para a obra local. E a primeira característica é que o crescimento ele visa a maturidade. Se o evangelho compartilhado por você for o evangelho genuíno, que traz maturidade, as pessoas vão te ouvir em Cristo Jesus. Em segundo lugar, você vai aprender também que o evangelho, ele visa então um crescimento que incorpora as pessoas. Todos são preciosos para Jesus, todos têm valor na casa de Deus, todos são especiais, todos podem ser instrumentos na obra de Deus. Deus levanta pessoas para serviços especiais. Em terceiro lugar, o evangelho, ele traz esse compromisso sistemático e bíblico. É fundamentado na palavra de Deus e quando ele é compartilhado de forma sistemática, de forma bíblica, as pessoas vão ter o prazer de ir para a escola bíblica, ouvir você como instrumento da palavra de Deus, aprender o evangelho através da sua vida. Esse evangelho traz crescimento também numérico, traz um crescimento para a igreja de Deus. As pessoas estão com sede da palavra de Deus, com fome da palavra de Deus, e Deus está querendo levantar você para compartilhar de forma honesta esse evangelho em Cristo Jesus. Então deixa Deus te usar. E já avançando, segundo subtópico do terceiro ponto, trata então sobre o seguinte assunto: é possível ser honestos com as nossas palavras nesse mundo? Você pode compartilhar o evangelho através de palavras honestas. E isso é importante. O discipulado, ele traz uma perspectiva muito interessante, porque o discipulado ele é um processo na vida do novo convertido, na tua vida também. Nós nunca deixamos de ser discípulos de Jesus, porque um discípulo ele sempre faz outro discípulo. Somente através de Cristo a pessoa pode expressar então a verdade de Deus. Somente através de Jesus a pessoa pode estar fundamentada então nessa nova vida, essa vida que compartilha a verdade. A partir do novo nascimento, o discípulo então experimenta essa verdade e compartilha esse impacto que é gerado na sua vida. O próprio Jesus disse que ele é o único caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Quando você olha para a perspectiva, a partir da visão de Paulo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12, ele destaca, trazendo uma exortação para os irmãos da igreja de Tessalônica, que eles precisavam viver também de forma honesta. Olha só, ele prega para aquela igreja durante 3 finais de semana e ele é expulso da cidade, é perseguido, mas ele pastoreia a igreja com os novos convertidos, dizendo: agora vocês são crentes, vivam de forma honesta, vivam de forma verdadeira para exaltar a Jesus. Um verdadeiro cristão, ele muda de vida e ele pratica isso de forma espiritual, crescendo em Jesus. E agora eu posso destacar para você como nós podemos crescer em Cristo. Você pode crescer em Cristo se fundamentando na palavra de Deus, se fundamentando na oração, sendo uma pessoa que é edificada em Cristo. Agora também existem alguns percalços, alguns problemas que podem atrasar o teu crescimento espiritual. Que problemas são esses? O primeiro problema
que pode te atrapalhar a não crescer espiritualmente e a não compartilhar o evangelho é não orar por crescimento. Mateus capítulo 9, versículo 38. Se você não ora, sendo um discípulo de Jesus, pelo teu crescimento pessoal, em honestidade, pelo crescimento da igreja, isso vai atrapalhar o teu crescimento pessoal em Cristo. Em segundo lugar, você também precisa entender que se você não se envolver com a obra de Deus, com as coisas de Deus, com base em Lucas 9,62, você também vai se atrapalhar no meio do caminho. Você não vai poder compartilhar o evangelho de forma honesta. Em terceiro lugar, se você disser mais não do que sim para o chamado de Deus para a tua vida, isso pode te atrapalhar no compartilhar a verdade do evangelho. Em quarto lugar, se você arrumar problemas infantis para os seus líderes resolver, isso também te atrapalha a compartilhar o evangelho de forma honesta. Mateus capítulo 5, versículo 9 me dá base para isso. Se você for daquele tipo de discípulo que infelizmente traz mais problemas ao invés de resolvê-los, você também terá dificuldade de compartilhar o evangelho de forma honesta. Se você não andar com a tua vida espiritual, buscando a presença de Deus em oração, lendo a Bíblia, conforme está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 16, você vai se atrapalhar espiritualmente. Se você for uma pessoa muito crítica e achar que tudo é um problema, isso vai te dificultar nessa caminhada em Jesus e no teu crescimento em Cristo. Se você não contribuir financeiramente, não acreditar no projeto de Deus para compartilhar o evangelho em missões, você também não vai poder compartilhar de forma honesta a verdade de Deus. Se você não ter cuidado para ter um bom testemunho, você não poderá então testemunhar desse evangelho de forma honesta. Se você for apenas atrás das bênçãos de Deus no culto, ao invés de viver essas bênçãos e compartilhar esse evangelho que está sendo apresentado pela palavra, você não vai poder compartilhar esse evangelho de forma honesta no teu dia a dia. Então para pensar sobre isso. Precisamos viver o evangelho. Precisamos compartilhá-lo de forma honesta, para a glória de Deus. E finalizando a aula, terceiro subtópico trata agora sobre o seguinte assunto: dando um bom testemunho. Pastor Osiel Gomes, ele aborda algo bem interessante, que uma pessoa honesta, ela revela dignidade nas suas palavras, ela revela o seu caráter testemunhando, vivendo Jesus. Contudo, existem pessoas que não dão esse testemunho, que infelizmente envergonham o evangelho. Eu espero que você não seja assim. Se você perceber, você, quando é discípulo de Cristo, as pessoas notam em você a presença de Deus, notam que você é diferente pela maneira do teu falar, do teu agir, do teu vestir. E é por isso que o cristão ele deve ser pautado de forma honesta. Ele compra e paga, ele age de forma honesta, ele tem uma palavra honesta também. É muito importante também termos a perspectiva bíblica que até o próprio Pedro, tentando negar Jesus, ele foi reconhecido diante do julgamento de Cristo como discípulo de Jesus. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 73, mesmo tentando negar o Cristo, as pessoas reconheceram que ele era discípulo. Se você perceber, a partir dessa perspectiva, aquele que é discípulo deve agir de forma honesta para a glória de Deus. A partir da perspectiva do Luciano Subirá, nós vamos destacar então algumas questões bem importantes para finalizar a aula que você precisa tomar como nota para aplicar na sua vida, para depois aplicar na vida dos teus alunos. Para dar um bom testemunho, você precisa crescer na fé, espiritualmente falando, vivendo essa fé, se alimentando da palavra. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Em segundo lugar, para que você possa crescer na fé, você precisa se edificar em oração, especialmente em oração. E você pode orar em línguas também. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Espiritualmente falando, buscando a presença de Deus. E em terceiro lugar, para que você possa crescer na fé, você precisa então multiplicar essa semente do evangelho, essa semente da honestidade, para que vidas então sejam edificadas através de Cristo pelo testemunho que você compartilha para a glória de Deus. Glória a Deus por isso. Gente bom, eu espero que essa aula de hoje possa ter edificado você.
Se edificou você, por favor, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente no Instagram também, eu tô tão feliz. Tem muita gente compartilhando lá nos stories, eu gosto de compartilhar isso também. Faça isso, nos segue, nos acompanhe também ministerialmente, conheça o nosso ministério pastoral. Em nome do Senhor Jesus, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Olha, para a glória de Deus, se inscreva aí também. Já somos mais de 100.000 alunos para a glória de Deus e quem faz isso é Jesus. E eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês para a glória do Senhor. E é claro, você que está afastado de Jesus, você precisa voltar para Cristo agora. Você pode aceitar Jesus escrevendo no comentário, eu quero voltar para Jesus. Você pode também utilizar o teu celular com leitor de QR Code. Nós vamos orar por você, interceder por tua vida em Cristo, para que Deus edifique o teu ministério em Jesus. Como dica de leitura, eu quero trazer para vocês alguns textos que vão te ajudar a construir a tua aula. Primeira dica, esse material do pastor Osiel Gomes, da editora CPAD, vale a pena, esse é o livro de apoio da lição, você pode adquirir no site da CPAD, vai lá e adquire o seu, gente. Também quero trazer como dica de leitura o comentário Novo Testamento do Warren Wiersbe, esse material é sensacional, comentário expositivo, pode te ajudar. Também utilizei o material do pastor Hernandes Dias Lopes, o material também é muito legal, para quem gosta de estudar a Bíblia e vai te ajudar também nessa parte histórica em Jesus. Eu te aguardo por aqui na lição de número 7, onde nós vamos aprender sobre o tema Não retribua pelos padrões humanos. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.